Provérbios capítulos 1 a 4, 15 a 16, 22, 31, Eclesiastes capítulos 1 a 3 e 11 a 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar, Velho Testamento, 2022. Pense em como seu estudo de Provérbios e Eclesiastes pode ajudá-lo a fazer atento à sabedoria o teu ouvido e inclinar o teu coração ao entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 2. Registre suas impressões. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, lemos estas palavras: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios pode ser visto como uma coleção de dizeres sábios de um pai ou de uma mãe amorosos, cuja mensagem principal é que aqueles que buscam sabedoria recebem bênçãos de paz e prosperidade, especialmente o tipo de bênçãos que Deus oferece. No entanto, Provérbios é seguido do livro de Eclesiastes, que parece dizer: não é tão simples assim. O pregador citado em Eclesiastes observou que ele aplicou o seu coração a entender sabedoria, mas encontrou apenas aflição de espírito e muito desgosto. Eclesiastes capítulo 1, versículos 17 a 18. De várias formas, o livro pergunta: pode existir verdadeiro significado em um mundo onde tudo parece vão, temporário e incerto? Contudo, embora os dois livros olhem para a vida com perspectivas diferentes, eles ensinam verdades parecidas. Eclesiastes declara: de tudo o que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Esse é o mesmo princípio que encontramos em todo o livro de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Seja o que for que a vida nos reserve, mesmo quando ela parece confusa e fortuita, é sempre melhor quando confiamos no Senhor Jesus Cristo. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Provérbios capítulos 1 a 4, capítulos 15 a 16. Faze atento à sabedoria o teu ouvido. O livro de Provérbios está repleto de ideias sobre sabedoria. Talvez seja interessante marcar a palavra sabedoria e outras palavras como conhecimento e compreensão ao encontrá-las nos capítulos 1 a 4 e 15 a 16. Como esses versículos afetam sua maneira de pensar em sabedoria? Com base no que encontrou, como você descreveria a sabedoria que o Senhor dá? Ver Provérbios capítulo 2, versículo 6. Reflita sobre como você está buscando a ajuda do Senhor para ser sábio de coração. Provérbios capítulo 16, versículo 21. Que bênçãos recebemos da sabedoria de Deus? Provérbios capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 5, capítulo 16, versículo 6, capítulo 31, versículo 30, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O que é o temor do Senhor? O elder David A. Bednar explicou: ao contrário do temor do mundo, que cria alarme e ansiedade, o temor do Senhor é uma fonte de paz, certeza e confiança. Ele abrange um sentimento profundo de reverência, respeito e veneração pelo Senhor Jesus Cristo, a obediência a seus mandamentos e a expectativa do juízo final e da justiça nas mãos dele. Temer ao Senhor significa amá-lo e confiar nele. Portanto, reprimiram os seus temores. Ali Arona, maio de 2015, páginas 48 a 49. Provérbios capítulo 4. Pondera a vereda de teus pés. Provérbios capítulo 4 descreve a sabedoria e a retidão como um caminho ou uma vereda. Ver também Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Ao ler esse capítulo, talvez você encontre passagens que vão ajudá-lo a ponderar a vereda de teus pés. Ver versículo 26, e como seus passos o estão levando para mais perto do Senhor. Por exemplo, o que os versículos 11 a 12 e 18 a 19 ensinam sobre as bênçãos de seguir o caminho certo? O que os versículos 26 e 27 significam para você? Provérbios capítulo 15, versículos 1 a 2, 4, 18, 28. Capítulo 16, versículos 24 a 32. A resposta branda desvia o furor. Alguns dos provérbios nos capítulos 15 e 16
podem inspirar você a melhorar a forma como se comunica com outras pessoas, especialmente com sua família e seus amigos. Por exemplo, pense sobre ocasiões específicas em que você podia ter usado uma resposta branda em vez de uma palavra dura. Provérbios capítulo 15, versículo 1. De que maneira o conselho em Provérbios capítulo 16, versículos 24 a 32 pode ajudá-lo a pensar nas palavras que você usa? Reflita sobre o que o elder W. Craig Zwick disse. Uma resposta branda consiste em uma resposta racional, palavras disciplinadas provenientes de um coração humilde. Isso não significa que jamais falamos diretamente ou que toleramos distorções da verdade doutrinária. As palavras firmes nas informações podem ser brandas em espírito. O que você acha? Ali Arona, maio de 2014, página 42. Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31, descreve uma mulher virtuosa ou uma mulher de grande força espiritual, capacidade e influência. Você poderia tentar fazer um resumo com suas próprias palavras do que cada um desses versículos diz sobre ela. Quais são os traços de caráter que você poderia imitar? Eclesiastes capítulos 1 a 3, capítulo 12. A vida mortal é temporária. Por que é importante lembrar que muitas coisas neste mundo, como afirma Eclesiastes capítulos 1 a 2, são vaidades, ou são temporárias e muitas vezes supérfluas? O que você encontrou no capítulo 12 que valoriza a vida eterna? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Provérbios. Sua família talvez goste de criar seu próprio livro de provérbios, uma coleção de conselhos sábios das Escrituras e dos profetas modernos. Provérbios capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 5, capítulo 16, versículo 6, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 a 14. Para ajudar os membros da família a entender Provérbios capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 5, capítulo 16, versículo 6, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, substitua a palavra temor por palavras como reverência, amor ou obediência. Ver também Hebreus capítulo 12, versículo 28. Como isso afeta o modo como pensamos sobre esses versículos? Como podemos mostrar que tememos ao Senhor? Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Para ajudar os membros da família a visualizar cada um desses versículos, peça-lhes que se estribem, apoiem, em algo duro e estável, como uma parede. Depois, que se apoiem em algo que não seja firme, como uma vassoura. Como podemos mostrar que não nos estribamos no nosso próprio entendimento? Como podemos mostrar que confiamos em Cristo de todo o nosso coração? Provérbios capítulo 15, versículos 1 a 2 e 18, capítulo 16, versículos 24 e 32. De que maneira nossas palavras afetam o ambiente em nossa casa? Talvez sua família possa praticar dar uma resposta branda em vez de dizer palavras duras e tentar usar o que eles aprenderam em suas interações uns com os outros. Uma música como A Bondade por Mim Começará, Músicas para Crianças, página 83, poderia ajudar a reforçar esse princípio. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Música sugerida, Onde há Amor. Músicas para Crianças, páginas 76 a 77. Aperfeiçoar seu estudo pessoal. As palavras das Escrituras se aplicam a todos. Algumas passagens de Escritura se referem somente aos homens ou apenas às mulheres, tais como Provérbios capítulo 3, versículo 13, capítulo 31, versículo 10. No entanto, na maioria dos casos, os princípios nessas passagens se aplicam a todos.